O Gol GTI é, sem dúvida, um dos carros mais icônicos da história automotiva brasileira. Lançado em 1987, esse hatch esportivo não foi apenas um carro. Ele foi uma verdadeira revolução, não só no design e na performance, mas também no modo como o brasileiro passou a enxergar os carros esportivos. O Gol GTI não era apenas um veículo. Era uma promessa de velocidade, tecnologia e um novo jeito de entender o prazer de dirigir. Para entender o impacto que o Gol GTI teve, precisamos voltar no tempo, lá nos anos 80, quando ele apareceu pela primeira vez no mercado. Em 1987, o Brasil vivia uma fase de transição econômica e social. O país estava saindo de um período difícil, de inflação e estagnação, e começava a se abrir para o mundo. O Gol, que já era um carro popular e muito vendido, ganhou uma versão completamente nova. Essa versão não era como as anteriores. Ela vinha com uma proposta diferente. O Gol GTI trazia um motor 2.0, que já era considerado potente para a época, e um sistema de injeção eletrônica que, até então, era uma inovação no mercado brasileiro. Mas não era só o motor que fazia o Gol GTI ser tão especial. O design do carro também foi um marco. Com uma aparência mais agressiva, linhas mais esportivas e detalhes que o diferenciavam dos outros modelos da época, o Gol GTI passou a ser visto não apenas como um carro para quem precisava de um meio de transporte, mas como um objeto de desejo. Ele se tornava o sonho de consumo de quem queria algo mais, de quem desejava velocidade, tecnologia e, claro, status. Esse lançamento foi, sem dúvida, um divisor de águas. Até aquele momento, os carros esportivos no Brasil eram caros e inacessíveis para a maioria da população. O Gol GTI, por sua vez, trouxe uma proposta de acessibilidade que era inédita. Ele oferecia o prazer de dirigir um carro esportivo sem ter que pagar uma fortuna por isso. A ideia era clara: democratizar o acesso aos carros esportivos e mostrar que, sim, era possível ter desempenho e estilo sem precisar vender um rim. Nos anos seguintes, o Gol GTI foi evoluindo. Durante a década de 90, ele se manteve como referência de hatch esportivo no Brasil. As melhorias no design eram constantes. As linhas ficavam cada vez mais arrojadas, o que só aumentava o apelo do modelo. Mas a evolução não parava por aí. O desempenho também foi aprimorado. O motor 2.0, que antes era o grande atrativo, foi ajustado para oferecer ainda mais potência, e o carro passou a ser mais ágil, com melhor desempenho em altas velocidades e maior estabilidade. Mas o que realmente marcou essa fase foi a conexão que o Gol GTI passou a ter com seus donos. Ele não era mais apenas um carro, era um estilo de vida. Dirigir um Gol GTI era, para muitos, uma afirmação de personalidade. O carro representava liberdade, energia e juventude. Ele se tornava uma extensão da pessoa que o dirigia. E foi exatamente isso que o tornou tão popular. A paixão pelos carros esportivos era algo que transcendia a mera utilidade do veículo. Era sobre pertencimento, sobre se sentir parte de algo maior. A partir dos anos 2000, no entanto, o Gol GTI começou a dar sinais de que sua era estava chegando ao fim. Mudanças no mercado, com novos concorrentes entrando em cena, e as exigências cada vez maiores dos consumidores começaram a transformar o perfil do hatch esportivo. O Gol GTI, que antes se destacava por sua tecnologia e desempenho, passou a ser ofuscado por carros mais modernos, com novas propostas e motores ainda mais potentes. Além disso, o cenário automobilístico estava mudando. A regulamentação do setor estava cada vez mais rígida, e os carros precisavam atender a padrões mais exigentes, como a eficiência de combustível e os sistemas de segurança. O Gol GTI, com sua mecânica mais robusta e seu foco em performance, não conseguiu acompanhar essas transformações. E, assim, a produção do modelo foi descontinuada, deixando um vazio no mercado brasileiro, especialmente entre aqueles que amavam o hatch esportivo. Apesar de sua descontinuação, o legado do Gol GTI permanece vivo até hoje. Para muitos,
Ele representa uma época de ouro dos carros esportivos no Brasil. Uma época em que era possível ter um carro rápido e acessível, sem abrir mão do estilo e da qualidade. Até hoje, o Gol GTI é um carro cultuado por entusiastas, colecionadores, claro, fãs que viveram essa época. O legado do Gol GTI é também refletido nos modelos que surgiram depois dele. Muitos dos carros esportivos que chegaram ao Brasil nos anos seguintes foram inspirados no conceito que o Gol GTI estabeleceu. A ideia de oferecer performance, estilo e tecnologia a preços mais acessíveis se espalhou e influenciou a indústria automobilística brasileira de forma profunda. O Gol GTI não era apenas um carro. Ele era uma experiência. Ele mudou a maneira como as pessoas viam os carros esportivos e deixou uma marca indelével na história automotiva do Brasil. E, mesmo que hoje ele não esteja mais em produção, sua influência continua presente em cada modelo esportivo que surge no mercado brasileiro. A verdade é que o Gol GTI foi mais do que um simples automóvel. Ele foi um símbolo de transformação, de inovação e de um Brasil que começava a sonhar mais alto. O Gol GTI não foi apenas um carro que conquistou corações. Ele foi o carro que permitiu ao brasileiro sentir, de verdade, o que era ter um carro esportivo, sem precisar abrir mão de sua realidade financeira. Por tudo isso, o Gol GTI continua sendo lembrado como um dos grandes marcos da indústria automotiva brasileira. Ele não só revolucionou o mercado, mas também, de certa forma, mudou a cultura automotiva do país. E, ao longo dos anos, ele se consolidou como um verdadeiro ícone, um símbolo de um período em que o carro esportivo estava ao alcance de mais pessoas e fazia parte do imaginário coletivo. Se você é apaixonado por carros, especialmente por esse tipo de veículo que carrega consigo toda uma história, sabe exatamente do que estou falando. O Gol GTI, com sua combinação única de potência, estilo e acessibilidade, é e sempre será lembrado como um dos maiores ícones da história automobilística do Brasil. Hoje, a lembrança do Gol GTI nos traz uma reflexão importante sobre como a indústria automotiva evoluiu e como, muitas vezes, as transformações no mercado refletem mudanças mais profundas na sociedade. O Gol GTI não foi apenas um reflexo das necessidades do consumidor da época, mas também de uma era em que o Brasil vivia uma nova realidade, mais otimista e mais aberto ao mundo. E essa é a razão pela qual o Gol GTI se mantém tão presente no imaginário dos apaixonados por carros. Ele não foi apenas um carro, mas sim um símbolo de uma época. Ele fez parte de um momento da história em que o Brasil se reinventava, e o automóvel, em sua versão esportiva, era a chave para alcançar novos horizontes. No final das contas, o Gol GTI não é só um capítulo na história da Volkswagen no Brasil. Ele é, na verdade, um capítulo na história de todos os brasileiros que sonharam um dia em ter um carro esportivo, acessível, e que, por algum momento, viveram o sonho de ter um Gol GTI na garagem. E esse legado nunca será esquecido. Se você já teve um Gol GTI, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Agradeço por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para conferir mais conteúdos como este. E se preferir, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, quem sabe a história do carro que você ama já está aqui.